E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje, não sou eu que vou falar, é a nossa colega Fabiola Zampini, que de vez em quando aparece por aqui. Ela vai falar de uma tal de PEC. Qual PEC será que ela vai falar? Qual PEC vocês acham que ela vai falar? Ela vai falar sobre a PEC 16/21. Eu nem sei do que fala isso. Então, vocês, enquanto passa aí a nossa vinheta, você já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, que a Fabiola já vem para falar sobre essa PEC. E lá no finalzinho tem a minha vinhetinha de despedida. Então, depois deixem aí seus comentários e curtam o vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau. É com a Fabiola agora. Olá a todos, e aqui Fabiola Zampini, hoje trazendo uma pergunta muito comum em relação à cidadania europeia. Depois vou falar um pouquinho de juridiquês com uma mudança bem relevante que ocorreu no dia 12 de setembro de 2023, ainda pendente de promulgação, mas já é certa. Depois eu falo das consequências práticas sobre isso. Então, a pergunta é: se eu tenho um cônjuge, um marido ou uma esposa que tem a cidadania europeia, seja porque ele nasceu no país, seja porque ele obteve essa cidadania, esse reconhecimento pelo processo de descendência e os sanguíneos, e essa pessoa, como cônjuge de um cidadão europeu, deseja adquirir essa cidadania, ou seja, passar por um processo de naturalização. Esse cônjuge perderia a cidadania brasileira? De acordo com a Constituição Federal atual, sim, o artigo 12 diz que quem se naturaliza, a princípio, perderia a cidadania brasileira. Na prática, muito difícil de ocorrer, mas a regra é essa. Ontem, no dia 12 de setembro de 2023, houve aprovação por 2 turnos de votação lá na Câmara dos Deputados Federais da PEC 16/21, que era uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo Senado e que alteraria justamente esse dispositivo constitucional. E aí deixa clara essa situação que um brasileiro nato só perderia a sua cidadania originária, só perderia a cidadania brasileira em duas hipóteses: quando ele mesmo, esse cidadão brasileiro, o requeresse, isso em casos que ele não se tornasse apátrida, ou seja, que ele não ficasse sem uma cidadania, ou quando houver uma sentença judicial nesse sentido, em decorrência de fraude ocorrida no processo de naturalização ou em alguma situação que atente contra a ordem constitucional ou o Estado democrático. Então, com essa alteração importantíssima, por isso que eu falei que eu ia falar um pouquinho de juridiquês, fica claro que um brasileiro nato, mesmo quando se naturaliza, né, aqui falando em decorrência do casamento, porque foi essa questão que eu falei inicialmente no vídeo, então, esse cidadão, esposa ou marido de um cidadão europeu que deseja fazer a sua naturalização e adquirir essa cidadania por matrimônio, não vai perder a cidadania brasileira. Agora ficou mais que claro, mais do que definido. E só lembrando, eu já tinha feito um vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Essa proposta veio em decorrência daquele caso emblemático de uma brasileira que era casada com um cidadão americano, o casal morava lá nos Estados Unidos e ela matou o marido, ela cometeu assassinato. E aí ela tinha se naturalizado, ela tinha cidadania americana, ela voltou para o Brasil, porque afinal, né, ela ainda tinha o passaporte ali brasileiro, e foi uma história, uma longa história para conseguir extraditar essa pessoa para responder o processo lá nos Estados Unidos. O crime tinha ocorrido lá.
Então, o processo foi parar ali no STF e o STF decidiu que sim, ela tinha perdido a sua cidadania brasileira em decorrência da naturalização, por ter adquirido a cidadania americana do marido, e assim decidiu pela extradição dessa mulher, e ela foi responder ao crime lá nos Estados Unidos. Então, né, a gente sempre fala que o direito corre atrás dos fatos. Então, diante desse caso concreto, houve essa grande alteração na nossa Constituição Federal. Então, quem quiser se naturalizar por casamento, então pegar a cidadania europeia do seu cônjuge, pode ficar tranquilo a partir de agora, porque está mais que claro que não perde a cidadania brasileira. Essa decisão ainda vai ser promulgada, né? Foi votado ali, mas ainda vai ser promulgada, mas já é certo, é uma decisão, uma votação que já se estendia aí por um longo período, e agora já temos essa definição. Então, espero ter trazido um tema interessante aqui para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!